Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós estaremos discutindo o neodesenvolvimentismo. Vou falar onde ele surgiu, quando, os seus principais pensadores, o seu objetivo, os fundamentos desse pensamento econômico. Então, desde já, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comente aqui embaixo os possíveis temas que você gostaria de saber sobre economia, para que eu possa estar trazendo e enriquecendo cada vez mais esse canal. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, o neodesenvolvimentismo, ele emergiu no início do século XXI, em um contexto de reação às políticas neoliberais aplicadas na América Latina durante as décadas de 1980 a 1990, inspirado tanto pelas experiências da industrialização por substituição de importações, que é no período pós-Segunda Guerra Mundial, defendido pela CEPAL, quanto pela necessidade de adaptação de um mundo globalizado. E esse modelo propõe um papel estratégico para o Estado na promoção de um desenvolvimento econômico sustentável, com ênfase na inclusão social e na competitividade internacional. Sobre o seu contexto histórico, o surgimento do neoliberalismo ele está ligado a uma série de experiências e insatisfações acumuladas ao longo dos anos das políticas neoliberais. E eu quero fazer um adendo a esse termo neoliberalismo, que ele é um termo utilizado de forma errônea hoje, né? A pessoa que usa esse termo para definir qualquer política hoje em dia, ela mostra a sua ignorância dentro da economia, porque neoliberalismo é um termo que surgiu na década de 1930 e foi uma escola, né, que surgiu nessa época na Europa e não existe mais. Eu posso fazer um vídeo explicando esse termo, o surgimento dessa visão, o que ela prega, para que você entenda melhor. Mas usar esse termo para definir qualquer pensamento hoje é uma ignorância, porque essa escola ela surgiu num contexto específico da história e ela não existe mais. Então, durante os anos de 1980 a 1990, muitos países latino-americanos eles adotaram medidas associadas ao Consenso de Washington, que são privatizações, desregulamentações, liberalização comercial e financeira, que, em muitos casos, resultam em baixo crescimento e desindustrialização e o aumento das desigualdades. E esse cenário gerou uma profunda crise de legitimidade e impulsionou a busca por modelos alternativos. Sobre a recuperação crítica do desenvolvimentismo clássico. Foi inspirado pelas ideias da CEPAL e nas estratégias de industrialização por substituição de importações dos anos de 1950 a 1960. O neodesenvolvimentismo retoma elementos do desenvolvimentismo clássico, mas os adapta às realidades de um mundo cada vez mais globalizado. E o objetivo é combinar as vantagens de uma política de fortalecimento da indústria nacional com a necessidade de competir em um mercado internacional sem se isolar completamente. E o retorno dos governos progressistas. O modelo ele ganhou força com o retorno dos dos governos progressistas em países como o Brasil, a Argentina também e o Chile, né, que passaram a buscar um equilíbrio entre o crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais. E esses governos defenderam um papel ativo do Estado, não apenas como regulador, mas como um agente estratégico que impulsiona investimentos em áreas-chave. E 3 nomes se destacam na formulação e na discussão do neodesenvolvimentismo. O primeiro deles é Luiz Carlos Bresser Pereira, com as suas obras relevantes Macroeconomia e Estagnação, publicado em 2007, e Desenvolvimento e Crise no Brasil, publicado em 2003. Novo Desenvolvimento e Teoria Econômica do Desenvolvimento Brasileiro, publicado em 2010. E as suas contribuições, esse cara é considerado o principal articulador do conceito neodesenvolvimentismo. Ele
propõe uma revisão da política econômica brasileira e dos outros países emergentes, defendendo que o Estado deve atuar de forma estratégica para estimular a indústria, a inovação e a inclusão social, sem recorrer a intervenções excessivas centralizadoras. Essa abordagem ela busca resolver as falhas de um modelo associado às políticas neoliberais e aproveitar as ligações do desenvolvimentismo clássico, mas com uma visão mais dinâmica e integrada ao conceito global atual. E José Luiz Oreiro, que foi um economista brasileiro que colaborou com Bresser Pereira, contribuindo com análises empíricas e macroeconômicas. E Oreiro ajudou a fundamentar as políticas neodesenvolvimentistas através de estudos que evidenciam a importância de uma coordenação entre políticas fiscais, monetária e industrial, para garantir o crescimento sustentável. E o terceiro nome é Nelson Marconi. Ele foi especialista em indústria e desenvolvimento. Marconi enfatiza a necessidade da reindustrialização como motor do crescimento econômico. Os seus estudos detalham como a política industrial, apoiada por medidas de incentivo à inovação, infraestrutura e educação, pode revitalizar setores produtivos estratégicos, promovendo a competitividade tanto no mercado interno quanto internacional. Sobre os seus conceitos fundamentais, o neodesenvolvimentismo ele se articula em torno de uma série de conceitos-chave que definem a sua abordagem. Sobre o papel estratégico do Estado. O Estado ele é visto como um agente fundamental para o direcionamento do desenvolvimentismo. E diferente de uma intervenção arbitrária, o Estado atua de maneira estratégica, estabelecendo políticas públicas que estimulam setores produtivos e orientam o crescimento econômico. E as políticas industriais e tecnológicas, o incentivo a setores que agregam valor e promovem a inovação, investimentos em infraestrutura e educação, são elementos essenciais para melhorar a competitividade e a qualificação da mão de obra. E temos a regulação e o estímulo do setor privado, que o Estado ele cria um ambiente favorável ao investimento privado, mas sem abdicar do controle e da orientação das políticas macroeconômicas. Agora sobre a política cambial competitiva. O objetivo é a manutenção do câmbio relativamente desvalorizado. É a estratégia para favorecer a indústria nacional e, ao evitar a valorização excessiva da moeda, que pode prejudicar as exportações e incentivar importações de produtos industrializados, o modelo busca produzir e estimular a competitividade das empresas locais. E o desafio é equilibrar a política cambial para evitar a doença holandesa, na qual a desvalorização da moeda decorrente do excesso de exportação de commodities, ela pode dificultar o desenvolvimento industrial. E sobre o equilíbrio macroeconômico, que tem os pilares na disciplina fiscal responsável, que são políticas que combinam estabilidade macroeconômica com a responsabilidade social, e a inflação controlada, que é a manutenção de uma inflação baixa, mas sem a imposição de juros reais excessivamente elevados, que possam comprometer os investimentos. E a política monetária voltada ao crescimento, que difere da rigidez da política exclusivamente focadas no controle inflacionário. A estratégia monetária do neodesenvolvimentismo prioriza a criação de condições para um crescimento econômico sustentável. Agora, sobre a reindustrialização e inovação. Bom, a retomada da indústria manufatureira é vista como crucial para a geração de empregos e o aumento da produtividade e a diversificação econômica. O incentivo à inovação tecnológica permitem a criação de produtos com maior valor agregado, a modernização dos setores tradicionais, que é a atualização dos processos produtivos para
torná-los mais competitivos em um mercado globalizado. Ela recebe muitas críticas, né? A primeira delas é o risco inflacionário. Políticas expansivas e a manutenção de um câmbio competitivo podem, se mal administrados, levar a pressões inflacionárias. A dificuldade está em conciliar o estímulo ao crescimento com o controle dos preços, sem comprometer a estabilidade macroeconômica. E a complexidade na implementação. A implementação do modelo exige uma coordenação eficaz entre políticas industriais, fiscais, monetária e cambial. Em ambientes com fragilidades institucionais e desafios políticos, essa integração pode ser difícil de alcançar. Isso compromete a eficácia das medidas propostas, a dependência externa e protecionismo. Alguns críticos eles argumentam que o incentivo a políticas industriais e a manutenção de um câmbio desvalorizado podem gerar um protecionismo excessivo, que prejudica a eficiência dos mercados a longo prazo. E a dificuldade reside em encontrar o equilíbrio em proteger os setores estratégicos e garantir a competitividade no mercado global. E a influência dessas políticas teve um impacto muito significativo. Nas políticas públicas na América Latina, as experiências no Brasil, durante os governos de Lula e Dilma, de 2003 a 2016, as políticas inspiradas pelo neodesenvolvimentismo foram implementadas com foco em programas como o PAC, em investimentos em infraestrutura, políticas industriais, incentivo à inovação, buscando promover um crescimento econômico inclusivo. Bom, o neodesenvolvimentismo, ele representa uma resposta contemporânea à crítica aos modelos econômicos dominantes das últimas décadas. E ao propor um Estado estratégico que atua na promoção da indústria, na manutenção de um câmbio competitivo e na implementação de políticas sociais robustas, esse modelo busca equilibrar os objetivos de crescimento econômico com a redução das desigualdades sociais. E apesar das críticas, que apontam riscos inflacionários, a complexidade de implementação e os perigos de um protecionismo excessivo, o neodesenvolvimentismo ele tem se mostrado um instrumento importante para representar o papel do Estado e das políticas macroeconômicas, principalmente em um mundo globalizado como o de hoje. E ele estimula o debate sobre como os países periféricos podem romper ciclos de dependência e construir trajetórias de desenvolvimento que sejam, ao mesmo tempo, competitivas e inclusivas. E, em resumo, compreender o neodesenvolvimentismo é essencial para analisar os desafios contemporâneos do desenvolvimento econômico da América Latina e outros países emergentes. E esse estudo ele nos convida a refletir sobre a importância de integrar os objetivos econômicos e sociais. Bom, essa é uma linha de raciocínio dos neodesenvolvimentistas. Eu tento sempre trazer esse estudo sendo mesmo um porta-voz dessa visão econômica para que você possa entender completamente e de forma clara, o pensamento dessa visão, o que ela acredita, os seus fundamentos. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Curta esse vídeo para que eu possa saber que você gostou desse conteúdo. Às vezes você assiste o vídeo, muitas pessoas assistem o vídeo e não curtem. Curtir esse vídeo é uma forma de mostrar para mim que você gostou desse conteúdo. Então, faça isso, deixe o seu like aí embaixo. Não custa nada para você, demora menos de 1 segundo. Então, até o próximo vídeo.